Boa noite a todos. Relembro uma vez mais que a apresentação vai ser transmitida online, com captação de som e imagem, saudando assim todos os presentes, o Executivo, na pessoa da Sra. Presidente, os membros desta Assembleia, a Sra. Funcionária da Junta e todos aqueles que, os presentes, o público presente e todos aqueles que assistem via online. Relativamente aos presentes, recordo que se vos assiste o direito de não quererem captação de imagem e ou som das vossas pessoas, situação que está contemplada e que poderão fazer o preenchimento de um formulário que se encontra disponível na entrada. Vamos dar então início à sessão extraordinária da Assembleia de Freguesia de 9 de janeiro de 2024, com a respectiva chamada para confirmação da presença dos seus membros. Peço aqui ao Sr. Primeiro Secretário. Boa noite a todos. Então vou passar a ler a lista de presenças. Simão Abel de Brito Neves, que sou eu próprio, Patrícia Weber Marcelino, João José Carpelho, Ana Isabel de Carvalho, Henrique Pinto Gonçalves, Teresa Malveira Andrade, Tiago Diniz Cardoso, Graciete da Conceição Vasco, Gil Aires Raposo, Renato Gonçalves Araújo, Maria do Céu Parreira, Luís Miguel Franco Correia e Nuno Macedo Calder. Lado aberta esta sessão extraordinária de 9 de janeiro de 2024, sendo esta uma Assembleia extraordinária, contempla contudo e está devidamente regimentada o período de intervenção do público, período este que tem duração de 30 minutos, com 5 minutos por interveniente. Dirijo-me então ao público presente, no sentido de poderem fazer as intervenções, se assim o entenderem, pedindo que se inscrevam, levantando o braço, e a quando da intervenção que refiram o tema e também se apresentem com o primeiro e último nome. Assim sendo, dirijo-me ao público, por favor. Muito bem. Muito bem, eu creio que, enfim, que fui vendo a ordem, está bem. Se falhar aqui alguma ordem, peço-vos já desculpa, mas todos estarão, obviamente. Vejo que há algum número, felizmente, porque estas assembleias também são para o público e para os fregueses, e eu, como Presidente desta Assembleia, congratulo-me sempre com a presença de público e de intervenções, mas apelo para que possam, nas suas intervenções, apelo à vossa, enfim, capacidade de síntese, está bem, para não terem, porque já percebi que vamos ter algum número substancial de intervenções também para não alargarmos muito os 30 minutos dedicados a este período. Peço então ao primeiro interveniente, por favor, podem-se levantar e dirigir-se ao micro. Primeiro e último nome e o tema, por favor. Boa noite, José Figueira, com o tema dos sobreiros da freguesia. Nós, faço parte do movimento que é Azeitão Ecoconsciente, e constatámos que no ano passado, no verão, na época adequada, por acaso, foram descortiçados a quase totalidade dos sobreiros nos terrenos da Junta de Freguesia, jardins e afins. E tinha aqui algumas perguntas sobre esse assunto. Primeira pergunta: quantos sobreiros foram descortiçados? Qual o concurso público se houve? Qual o montante resultante da venda desse património da freguesia? E qual será o destino dessa verba? Porque nós pensamos que seria adequado que essa verba, ou parte dela, fosse resultante dessa tarefa, fosse empregue na arborização da freguesia com espécies autóctones, como temos vindo a fazer até agora. Lembro também que o ICNF, para a extração de cortiça amadia ou secundária com menos de 9 anos, carece da autorização do ICNF. Não sei se houve, se não. Portanto, são estas perguntas que tenho aqui para... Não tenho mais. Muito obrigado, Sr. José Figueira. Solicito então ao interveniente seguinte, por favor. O senhor, por favor. Não sei se será a ordem correta, mas recordo-me do seu pedido de inscrição. Boa noite a todos. Boa noite, Sra. Presidente,
excelentíssimos senhores. A minha vinda cá é muito simples. Carlos Neves. Esqueci-me. A minha vinda cá é muito simples. É agradecer a atitude que a Câmara teve a um pedido meu o ano passado, que foi a requalificação da Rua da Tradição. E é só isto, é dizer obrigado e bem-aja pela força que a Junta deu para a sua requalificação. Boa noite a todos, bom ano e obrigado. Muito obrigado. Boa noite, sou a Alice Henriques, estou neste momento presente nesta reunião extraordinária para me apresentar a mim e à restante direção como nova direção da OCTA, nas vendas de azeitão. Queremos desde já agradecer o vosso apoio, que contem connosco, ou seja, da mesma forma que contamos convosco, dar a conhecer o tipo de atividades que nós temos e que estamos ainda em ativo, sendo neste nosso intuito de nos apresentarmos, dizer que somos uma associação cultural, musical, sem fins lucrativos e que contamos com as atividades de dança sevilhanas, de música e dos cantares. Pronto, é só essa a nossa intenção, é dizer que ainda estamos em aberto, ou seja, que continuamos a funcionar e que agradecemos imenso o vosso apoio e que contamos convosco também. Muito obrigado. Obrigada. Eu pedi-lhe só, por favor, porque não registrei, Alice Henriques. Certo. Certo. É só, peço desculpa, falha minha, não consegui perceber a instituição. OCTA. É uma sigla, suponho. Sim, Orquestra Típica de Cantares Azeitoenses. Orquestra típica? Típica de Cantares Azeitão. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite, saudar a todos os presentes. O meu nome é Hélio Augusto, sou morador na Rua do Cunhão, em Brejo de Azeitão. Saudar a excelentíssima senhora Presidente, que muito me tem ouvido através dos meus e-mails e das minhas pretensões para a melhoria na rua. Dizer que agradeço a disponibilidade que sempre tem demonstrado, mas efetivamente nada se passou na Rua do Cunhão. Continuamos sem asfalto, continuamos com a rua completamente esburacada e com os carros danificados todos os dias que lá passamos, continuamos com o lixo amontoado em todos os lados, continuamos sem qualquer tipo de manutenção das ervas, nem de tudo aquilo que diga respeito à rua, continuamos com animais na rua, porque o lixo o aumento é crescente e com certeza que a excelentíssima senhora Presidente tem conhecimento disso, porque eu envio-lhe fotografias com toda a regularidade e queria só perguntar se existe algum projeto para esta rua, porque nós não somos filhos de um Deus menor, vivemos na rua e também somos moradores e também vivemos aqui em Azeitão e também pagamos os nossos impostos, está bem? Obrigado. Muito obrigado. Interveniente seguinte, por favor. Celestina Neves, por favor. Celestina Neves e, portanto, a minha intervenção vem na sequência da intervenção na última Assembleia. E, relativamente à questão do autocarro, da réplica do autocarro, o Sr. Lima Neves disse que tinha acompanhado toda a recuperação, mas isso para mim não me serviu. Porque nós podemos acompanhar muito bem aquilo que é nosso. Aquilo que é público, devemos acompanhá-lo com outro tipo de cuidado. E, nomeadamente, pensava eu que, sendo aquela réplica que todos conhecem porque é que foi feita, é única no país, é o único autocarro que representa os Belos nos seus começos, o primeiro autocarro. Penso eu que devia ter havido o cuidado de falar com o pai da obra, nomeadamente com o Almirante Belo, que vive aqui em Vila Fresca, que ele certamente teria encontrado soluções para as dificuldades que tiveram em recolocar os pneus.
assim como a pintura das janelas. Penso que numa obra daquelas que se deve ter cuidado, deve-se preservar, e cada vez que há uma intervenção nela não devem ser retirados elementos da mesma. E não tinha gostado nós perguntarmos e tentarmos saber, não nos fica mal, só nos fica bem. Certamente que o pai dela, pai entre aspas, saberia dar uma solução. Relativamente aos buracos que eu falei na rua de Vendas de Azeitão, na rua da antiga sede e na rua do Poço, portanto, os buracos continuam lá. E na rua da antiga sede, da Miguel Bombarda, um dos buracos enormes que lá está foi referenciado por mim ao Sr. Ercílio, vésperas das festas da Senhora da Saúde. Continua lá intacto. Os parques infantis e idens continuam igual. Também queria alertar para as oliveiras centenares que estão aqui na Estrada Nacional. As oliveiras centenares recebem ali muita visita de pessoas. E aquilo foi até uma iniciativa de preservação daquelas oliveiras do então Presidente da Junta de São Lourenço, o Diamantino, e do Sr. João de Carvalho, aqui em São Simão, o Diamantino em São Lourenço e João de Carvalho em São Simão. Posteriormente já lá foram postas outras placas, mas constato que aquelas oliveiras não são limpas. Foram limpas uma vez, ao longo do vosso mandato, e, portanto, estão com rebentos, estão feias, e é um sítio onde muita gente vai visitar porque elas estão referenciadas em revistas de oliveiras antigas. Seria bom que fossem limpas. Também, aqui a valeta da Rua da Florex, também era limpa, mas 3 vezes por ano, e ela precisa limpa. Inclusivamente o IP, agora anda muito despachado, não sei como, andou aí a limpar as valetas da 379, e daí eu a lembrar-me da Florex. Relativamente às respostas que me deu o Sr. Ercílio, eu queria lhe dizer o seguinte: os últimos 2 anos de mandato do anterior Executivo foram anos de pandemia, e foram anos onde houve verdadeiras dificuldades em arranjar quem trabalhasse, mas mesmo assim esforçámos-nos e fizemos trabalho. Relativamente aos cemitérios, foi-me respondido que tinha aberto um concurso que tinha ficado vazio. Não abriu concurso nenhum, como é óbvio, pelo que não pode ter ficado vazio. Pode ter convidado um ou outro para ir fazer alguma intervenção e esse um ou outro não poder ter ido. Mas eu lembro, e relativamente aos cemitérios, anos houve em que eu e a mãe da senhora Presidente, da atual Presidente, a doutora Graça Pereira, anos de dificuldades, nós andámos lá, vésperas de finados, as duas a pintar e a lavar, junto com os trabalhadores. Não estou a dizer que os elementos do Executivo agora o façam, até porque não precisam, porque agora há dinheiro, e naquela altura não havia. Quer dizer que, ainda que alguma coisa no cemitério tivesse ficado por fazer, quero aqui referir que passaram já 3 finados, desde que vocês estão na Junta. E, além, nomeadamente, o cemitério de São Lourenço, nem uma caiadela levou em nenhum deles. Uma. E também quer dizer que se mais alguma coisa, alguma intervenção mais profunda lá fosse precisa, já aqui estão há 2 anos e meio quase. E o anterior Executivo deixou centenas de milhares de euros, portanto, não teriam tido dificuldade em fazer as intervenções que considerassem necessárias. Também relativamente ao mercado, Sr. Ercílio, eu quero lhe dizer, quando eu digo que há gente mal montada, há gente mal montada, porque eu conheço o mercado como as minhas mãos e conheço os feirantes. O mercado foi organizado, refeito, reorganizado novamente por mim e por outra senhora, a doutora Graça Lopes. Nós íamos nas ruas e vamos nas ruas e sabíamos quem eram os feirantes que estavam em cada rua. Portanto, se eu lhe digo que há gente mal montada, há muita gente mal montada no mercado. Portanto, e nós, eu e a doutora Graça, a mãe da senhora Presidente, quando reorganizámos e organizámos o mercado,
não tínhamos seguranças. Éramos nós as duas que estávamos ali o corpo à bala, com a etnia cigana a fazer-nos círculos à volta. E, no entanto, nunca deixámos de impor a ordem no cemitério por facto de, na altura, não haver seguranças. Portanto, o Sr. Ercílio, tenha a certeza que há gente mal montada no cemitério. No cemitério estão todos bem montados. Há gente mal montada no mercado. Muito obrigada. Muito obrigado, Dona Celestina Neves. Senhor, próximo interveniente, por favor. Creio que... A senhora, pode ser, por favor. Boa noite. Boa noite. Eu sou a Carmen Rodrigues. Também à semelhança aqui do amigo Zé, pertenço ao Azeitão Ecoconsciente e trago aqui são duas questões em relação aos óleos alimentares usados. Havia, há uns anos, portanto, uma rede que a Câmara e penso que a ENA, portanto, organizou uma rede de oleões que serviam aqui a nossa freguesia e a Câmara, onde as pessoas podiam levar os óleos das frituras, devidamente acondicionados em garrafas, e depositavam nos oleões. O nosso movimento lembrou-se de, no Natal passado, verificar onde é que haviam os oleões para fazer uma publicação nas redes sociais às pessoas: olha, não se esqueçam, os fritos do Natal, ponham nos oleões. E antes de fazer essa publicação, fomos ver, então deixa lá ver onde é que eles estão, para informar as pessoas: olha, há ali, vejam lá, os oleões daqui da freguesia, daqui deste território. Não encontramos. Colocámos a questão até nas redes sociais e as pessoas diziam: havia um no mini preço, e outras pessoas já tiraram. Realmente reparámos que muitos os oleões que existiam aqui foram de facto retirados. Colocámos a questão à Câmara ou à ENA, ou à Junta, penso eu, reportámos, não é? Há um ano, que depois reportou à Câmara, e a resposta da Câmara foi que, de facto, a ENA era quem tinha este tema, mas tinham retirado os oleões porque o prestador anterior não estava a cumprir. Mas já se passou um ano, já passou mais um Natal. Pronto, no fundo isto é só um alerta, é um pedido à Junta, que não tem propriamente responsabilidade, porque não tem, é só mesmo um pedido para pressionarem a Câmara, para pressionarem a ENA, porque nós não temos oleões, à exceção de um que eu conheça, que é no Pingo Doce. Pingo Doce, esse que não é um oleão da rede da ENA, portanto é privado do Pingo Doce. Agora vejam onde é que as pessoas põem os óleos. Eu tenho visto óleos fechados junto dos contentores, portanto, comuns. Não está certo. Muitos deles até alguém tropeça, aquilo despeja-se óleo pelo chão. Fora aqueles óleos que a gente não sabe que as pessoas possam despejar no cano. E aí a Câmara de Setúbal está a perder. Como se sabe, é proibidíssimo, não se deve fazer. Este é um tema, portanto, é um pedido à Junta para pressionar. O outro é só uma questão que passei e reparei. O Parque Infantil do Continente desapareceu. E eu queria, se puder, pronto, não sei o que aconteceu, se pudessem só explicar. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Interveniente seguinte, penso que... Senhor? Sim. Olá, boa noite a todos. O meu nome é Rodrigo Neves. É a primeira vez que participo nesta reunião, que muito agradeço e que faz todo o sentido. E acho que, felizmente, não podia ter escolhido o momento mais oportuno para ter vindo a esta reunião, na medida em que um dos meus vizinhos, o Sr. Carlos Neves, veio aqui agradecer o vosso trabalho no que se refere à Rua da Tradição. Agora, eu não posso estar de todo a concordar com esta situação, porque eu também resido na Rua da Tradição e a Rua da Tradição não termina onde este senhor reside. Portanto, a Rua da Tradição não foi concluído o seu arruamento. Eu já resido na Rua da Tradição há mais de 15 anos. O loteamento a que eu pertenço foi constituído em 1991, portanto, há mais de 33 anos, e este loteamento já previa na altura a cedência de cerca de 800 metros quadrados de terreno para arruamento e para equipamentos gerais. Portanto, infelizmente não tenho tido a oportunidade, pelos vistos, surto e feito vir às reuniões, terei de vir mais vezes, porque se a Rua da Tradição estava 1/3 alcatroada, agora estará cerca de 2/3 alcatroada, não terminou o asfaltamento desta rua, nem todos os equipamentos,
e comungo aqui das palavras do meu outro vizinho Hélio em relação à Rua do Pinhão, aquela parte da rua, por um motivo que eu desconheço, continua a ser desprezada em tudo o que se refere à limpeza da zona envolvente. Portanto, vou vir mais vezes, pelos vistos, surto e efeito, não percebo e gostava muito que me explicassem o que é que faz com que uma rua seja alcatroada e porque é que parte da rua é alcatroada e o restante não é. Quando, repito, é um loteamento desde 1991, creio que, segundo aquelas informações que tenho, que é dos mais antigos da região. Portanto, 33 anos loteado, com cedência de terreno a favor do município e a rua não está toda asfaltada, nem todos os arruamentos estão feitos. Portanto, foram feitos os mais recentes, o que, de certa forma, constitui, no meu entender, uma grande injustiça e não percebo qual é que é a justificação. Porque se o município autoriza a construção, tem de garantir também as condições para as novas construções e para as construções que já lá estão presentes e que estão corretamente loteadas e estão corretamente implantadas. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Dirijo-me ao público pela última vez, perguntando se querem fazer mais alguma intervenção. Não havendo mais intervenções, é uma segunda intervenção. Deixe-me só, não duvidando da pertinência, obviamente vai intervir, mas não duvidando da pertinência do que nos traz, já é a sua segunda intervenção, mas poderá... Não, mas poderá, dou-lhe a palavra. Poderá, com certeza. 10 segundos. Com certeza. É assim, ao lado de baixo do centro das inspeções está uma lixeira. No lado de baixo do centro das inspeções está uma lixeira horrorosa. Claro que a Junta não tem culpa total, não é? Mas aquilo deveria ser limpo. Porque, é uma coisa horrorosa. Acho que tenho fotografias aqui, mas pronto, podem passar lá e ver. É uma coisa assim também disto, não melhor. As pessoas não têm civismo e deitam lá as coisas. O lixo. Há lá tudo. Muito obrigado. Muito bem. Passo então a palavra ao Executivo, nomeadamente à Assessora-Presidente, para as respostas às intervenções do público. Boa noite a todos. Cumprimento todos os presentes nesta Assembleia, na pessoa do Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia. Cumprimento o Executivo, os eleitos, a Sra. Funcionária da Junta de Freguesia que dá apoio à mesma, e é com grande satisfação que vejo nesta primeira Assembleia Extraordinária uma sala cheia de fregueses, munícipes que pretendem participar. Obrigada por terem vindo à Junta, ainda que exista a possibilidade de assistir online, poderem vir participar esta Assembleia. Vou responder na ordem em que as questões foram colocadas ao Executivo, por isso, começando por responder ao Sr. José Figueira a questão dos sobreiros. Não, a Junta de Freguesia não lançou nenhum concurso público, a Junta de Freguesia não teve qualquer intervenção na retirada do material dos sobreiros. Temos inclusivamente um auto da GNR que procura apurar responsabilidades em relação a esse dano indevido que foi feito nos sobreiros. Nós não lançámos nenhum concurso público, nada relacionado com uma árvore da responsabilidade do ICNF. Não sei se esclareci, esta é a informação que este Executivo tem para prestar em relação à questão colocada. Estaremos disponíveis naturalmente numa reunião de Executivo, numa reunião própria, numa próxima Assembleia de Freguesia, para esclarecer se houver eventuais necessidades. Em relação à presença do Sr. Carlos Neves, naturalmente que agradecemos. A última vez, se não estou em erro, que podemos contar com a sua presença, fez este dezembro do último ano, foi a última vez. Nesse dia apresentámos a proposta de orçamento para 2023 e o que o Sr. Carlos Neves veio, coincidentemente, foi apresentar aquilo que considerou uma necessidade de intervenção, da mesma forma que hoje temos o Sr. Rodrigo, obrigada, e como temos o Sr. Hélio. Naturalmente, já estava prevista. Na altura foi explicado nesta Assembleia, mas acho que não é demais perceber o porquê desta rua e não de outras. Era, à data das cheias, a única rua cujo o nível de água subia de tal forma que colocava em risco as habitações, tendo sido vários os moradores, e há imagens com esse registro, que tinham inclusivamente de ter tijolos
à porta da sua residência para essa inibição. Quando constatámos isto, percebemos que esta é uma rua prioritária, haverão outras e temos isso escalado e havemos de tomar os devidos esclarecimentos e ações para a resolução de todos os casos, mas não posso deixar de agradecer a sua presença neste trabalho que consideramos de parceria entre a comunidade, a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal. Em relação ao Sr. Hélio, temos trocado, sim, algumas correspondências. Eu vou só usar aqui, se calhar não consigo agora, mas a Rua do Pinhão faz parte de uma auge que está nas proximidades da Rua das Pinhas e na Travessa de São Martinho. Esta auge, ainda que seja dotada de infraestruturas básicas, rede elétrica, rede de abastecimento de águas e redes de esgotos domésticos, não tem, contudo, um sistema de drenagem de águas pluviais. E foi isso, na nossa solicitação de intervenção nesta rua, que fez com que para este ano ainda não fosse contemplada. Mas logo que este sistema de drenagem pluviais seja feita nesta combinação de ruas, nós estamos disponíveis, naturalmente, para fazer os trabalhos desenvolvidos. Para terem ideia, o projeto de requalificação que nós pedimos que nos fosse dado tem a data de 10 de outubro de 2022, quando recebemos resposta deste orçamento solicitado, para a execução, para a requalificação da rede viária pedonal e execução do sistema de drenagem pluvial no valor de cerca de 300 mil euros em 2022, mas naturalmente, se houver aqui sinergias necessárias, a Junta de Freguesia estará disponível para avançar, não podendo nunca alcatroar sem ter esta intervenção feita. Em relação aos temas como corte de ervas e outros temas, vamos distribuir pelos pelouros, que assim fica mais fácil os devidos esclarecimentos. Celestina Neves, agradeço a questão das oliveiras, naturalmente iremos tratar. Temos um contrato com uma empresa que assegura a poda das oliveiras centenárias, não tendo sido estas contempladas. Não, exato, não tendo sido contempladas, iremos garantir que no próximo procedimento serão incluídas para terem o tratamento à semelhança de todas as outras. Em relação às questões levantadas pela Carmen Rodrigues dos Oleões, também nós notámos essa falta e esta retirada. Por isso, dar-vos nota, eu queria dar a localização exata, mas adiantar-vos já que os serviços municipalizados de Setúbal estão a ultimar a abertura de um procedimento de contratação pública para a instalação, gestão e exploração da rede municipal de Oleões. Nós já fizemos a identificação junto dos serviços municipalizados quais os espaços que devem ser contemplados e dar nota que também frisámos que consideramos que serão em número insuficiente para a dimensão desta freguesia, por isso ansiamos que novo procedimento seja feito para aumentar naturalmente a rede de Oleões. Eu abri entretanto porque queria-vos concretizar ao certo os locais, tenho aqui. Rua Poeta Sebastião da Gama, Rua Aliança Cooperativa Internacional, Rua da Sociedade Musical de Bresto Clérigos, Rua Fernando Lopes Graça, Rua José Afonso e Rua Luísa Todi. Estes são os lugares contemplados. Parece-nos que, ainda que passe a existir mais do que o que existem nos momentos, ainda não nos parece que seja o suficiente, por isso continuaremos a trabalhar para aumentar esta rede. Em relação ao parque infantil, que estava localizado nas proximidades da superfície comercial Continente, ele foi destruído, foi vandalizado da noite para o dia e consideramos, ou melhor, neste caso, considerou a Câmara Municipal responsável pela manutenção destes equipamentos, que era, por uma questão de segurança, mais viável proceder à sua retirada. Podemos colocar essa questão, ver com a vereadora Rita Carvalho, e vou preferir fazê-lo e dar esse esclarecimento numa próxima reunião, está bem? A Rua da Tradição, respondendo ao Sr. Rodrigues Neves, claro que não preciso. Rodrigo Neves. Não, Rodrigo Neves, certo?
Pronto, naturalmente que a participação numa Assembleia de Freguesia é sempre de louvar, naturalmente que ela não determina as ações deste Executivo. Consideramos que a participação cidadã é importante para ajudar quem está no poder local e a vinda do Sr. Carlos Neves vai reforçar aquele que era já uma iniciativa que este Executivo iria ou pretendia tomar e que foi aprovada nesta Assembleia de Freguesia. Naquilo que nós temos como a delimitação da Rua da Tradição, ela está concluída. O que falta asfaltar é a Travessa da Tradição. De qualquer forma, se puder deixar junto dos seus serviços o contacto e o e-mail, nós vamos voltar a fazer uma análise que não tenho neste momento comigo de todo o projeto da obra e perceber o que é que falhou, onde é que falhou, de acordo com esta informação de loteamento que tem de 1991. Se estiver disponível, nós agradecíamos e estabelecíamos contacto de agora em diante. Posto isto e esperando ter esclarecido dentro daqueles que foram os temas abordados e em alguns dos meus pelouros, eu passaria então aos elementos do Executivo para responderem às restantes questões que foram colocadas. Começo então por passar a palavra ao Sr. Lima Neves, secretário deste Executivo. Obrigada. Ora, então, boa noite. Respondendo aqui ao Sr. José Figueiras em relação à lixeira por trás do Pingo Doce, não é? É por trás do Pingo Doce, não é? A lixeira é por trás do Pingo Doce. Abaixo. Sim. Recebemos hoje uma reclamação de um freguês e com fotografias e mesmo hoje já dei instruções aos serviços para retirarem aquela lixeira daquele sítio. Pronto, aquilo é um terreno privado, mas pronto. Sim, exatamente. Sim. Já dei instruções aos serviços para resolverem esse problema. Em relação ao Sr. Augusto da Rua do Pinhão, nós temos feito lá a limpeza e a desarvagem, talvez não seja com a regularidade que os senhores pretendem e que às vezes se exige, mas temos feito e tenho isso aqui anotado e amanhã até vou lá passar para ver. Em relação aqui à Sra. Celestina Neves, que falou nos elementos que retiraram do autocarro, eu não consigo perceber quais são os elementos que retiraram, porque o que aconteceu em relação às janelas, acho que da última vez falou nas janelas, o que aconteceu em relação às janelas é que as janelas tinham um autocolante cromado, pintado. E com o calor aquilo estava completamente tudo queimado. E a pessoa que fez a recuperação do autocarro foram pesquisar à internet e ver o autocarro de origem, como era o autocarro da origem, e tiraram o desenho que estava nas janelas, que é tipo umas cortinas, e foi isso que foi reposto como estava originalmente na internet do modelo daquele autocarro. Sim, em relação, não sei que elementos é que diz mais, havia ali outra situação que para uma réplica, que eu por acaso tenho alguma autoridade para falar nisso, para uma réplica não estava nada bem, que era os puxadores das portas do autocarro eram em plástico. Eram em plástico, uns puxadores parecidos com puxadores de portas, não é? E aqueles puxadores estavam todos partidos. E então, esses puxadores, os que estavam partidos, não conseguimos identificar uns puxadores idênticos aos antigos e isso não foi reposto. Em relação ao pneu suplente, já tinha falado na Assembleia anterior porque é que o pneu suplente não foi lá montado. Da minha parte, acho que não tenho assim mais nada que me dissessem. Obrigado. Só de frisar que, ainda que não seja do meu pelouro e que tenhamos aqui nesta mesa o elemento do Executivo com o pelouro do movimento associativo,
Não frisei, mas agradeço naturalmente a presença de 3 dos elementos da direção da OCTA. Efetivamente, nós somos um território com um movimento associativo bastante rico, bastante dinâmico, e perceber que há pessoas, há elementos nesta sociedade que escolhem se dedicar aos outros, e temos aqui também do grupo de escuteiros, naturalmente, ainda que não tenham pedido a intervenção, perceber que ainda temos uma sociedade em que alguém escolhe dedicar-se ao outro, trabalhar em prol do outro, para que tenham dentro das mais variadas dinâmicas, sejam elas desportivas, culturais ou sociais, algo para fazer, é de valorizar. Por isso, bem-vindas a quem não estava nestas posições, boa sorte, porque ser dirigente associativo é um desafio, e naturalmente estaremos aqui para as dinâmicas que forem precisas e criando as sinergias necessárias para dinamizar este território. Obrigada. Passo agora então a palavra ao Sr. Hercílio Ferreira, que tem como pelouro neste executivo as feiras e os mercados. Ora, obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos, um bom ano. Bom, relativamente aos cemitérios, como disse, foi dito aqui no tema Assembleia, assim que este Executivo tomou posse, fizemos o levantamento dos 2 cemitérios que existem em Azeitão. Um em Vendas de Azeitão e outro em Vila Nogueira de Azeitão. Em relação ao de Vendas de Azeitão, tivemos uma intervenção, como foi dito na anterior Assembleia, bastante acentuada, tendo em conta o estado de degradação em que estava. E o outro encontra-se também degradado. Recuperamos a capela de mortuária, que estava com as paredes totalmente com as pinturas a cair. Recuperamos um telheiro que estava todo podre, foi recuperado por este Executivo. Recuperamos o cemitério de Vendas de Azeitão, que entra lá agora, é o dia da noite, estava completamente todo por pintar, todo por reparar. Em relação ao cemitério de Vila Nogueira, que é bastante maior, o que foi, na altura, foi falado, falamos com algumas pessoas para apresentarem o orçamento e pensamos que era extremamente excessivo. Portanto, este trabalho encontra-se neste orçamento que pensamos nós que irá, e fazemos votos para que ele seja apresentado, consta neste orçamento para 2024 fazer a reparação que é bastante maior em relação ao de Vendas de Azeitão. Agora, eu acho estranho a Dona Celestina vir aqui falar nos cemitérios, que deixou os cemitérios numa desgraça total. Eu tenho aqui fotografias tiradas do cemitério, agora pintado, e tenho antes de ser pintado algumas fotografias dos muros das campas não terem dos muros completamente degradado. Em Vila Nogueira, completamente degradado, que entra lá, nós ainda não fizemos qualquer tipo de intervenção, porque faz parte deste orçamento e esperamos bem que ele seja aprovado para fazermos a intervenção necessária no cemitério. Portanto, tem que deixar a gente trabalhar, como dizia outro, deixem a gente trabalhar. Em relação aos mercados, o seguinte, nós temos a quase 300 comerciantes no mercado, com certeza que não conseguimos andar a fiscalizar os 300 comerciantes. Foi aqui dito e bem, este mercado é dos meus mercados mais organizados aqui nas redondezas, bem estruturado. A nível de computadores, tudo sabemos quem paga e quem é que não paga. Esse levantamento é um relatório, é feito, como a Dona Celestina sabe, é um relatório feito para funcionário, para a Junta, faz um relatório do mercado mensalmente. Portanto, temos uma fiscalização a atuar, mesmo este mercado tivemos lá a partir das 5h30, 5h15, uma fiscalização que a segurança, andamos a pedir os cartões, fizemos uma intervenção. Não quer dizer com isto que algum ou outro possa lá estar, mas sim o nosso conhecimento, com certeza que assim que temos conhecimento, atuamos com a fiscalização e quando é necessário pedimos a intervenção da GNR. Agora, não é fácil, porque há quase 300 comerciantes ali e depois há os ambulantes. Por exemplo, este mercado andamos atrás daqueles comerciantes ambulantes com os sacos que entram por uma porta e saem por outra. A Dona Celestina sabe que não é fácil. Agora, com certeza que assim que temos conhecimento, nós atuamos como atuamos este mercado e como temos atuado nos outros. Obrigado. Muito obrigado. Só um bocadinho. Dona Celestina, excepcionalmente, e porque estamos perante a anterior Presidente
Junta de Freguesia e também porque o período de intervenção do público não vai muito alargado, dou a palavra à Dona Celestina Neves para poder, de uma forma sucinta, e peço-lhe esse favor. Sucinta. Muito obrigado, Dona Sucinta. Celestina. Tem então a O palavra. mercado, os feirantes que lá têm, os 300 já lá estavam e foram reorganizados pelo antigo Executivo. Todos os relatórios que está a dizer, recebeu um mercado que era um luxo. Um luxo. Cemitérios, como eu lhe disse, os últimos 2 anos foram da pandemia. Mas também, como lhe disse, o anterior Executivo deixou-lhe centenas de milhares de euros que em 2 anos e meio já teve tempo de os recuperar. E dá 2 anos para cá, foi para piorar. Muito obrigado. Dirijo-me, por último, ao Executivo, nomeadamente à Sra. Presidente, se quer usar a Passo palavra. então a palavra a Francisco Palma, elemento do Executivo que tem como responsabilidades a cultura e o movimento associativo. Boa noite. Claro que também será para agradecer os vossos cumprimentos da OCTA, da direção, salientar uma particularidade de muito agrado, que se costuma dizer que os jovens não querem assumir responsabilidades nas coletividades e nas associações. Temos o exemplo que nos diz o contrário. Assim como, portanto, também tivemos já há pouco tempo o Coletivo do Lagar, mais uma associação que iniciou atividade aqui na nossa freguesia, não sei se já têm conhecimento, e que funciona no CBA, no antigo cinema. Portanto, resta-me desejar boa sorte e bom trabalho. No dia 14 vamos realizar, portanto, o vosso aniversário. Nós estaremos presentes para falarmos melhor sobre as atividades que vão desenvolver e já agora chamar a atenção de que brevemente vamos solicitar a vossa participação, principalmente em 2 atividades que vamos ter agora em breve, que será a festa do associativismo, que pensamos juntar todas as associações da nossa freguesia, que vão desenvolver o programa desportivo, cultural, de manhã à noite, exclusivamente das associações, todo o programa. E também, inserido nessa festa, vamos ter, portanto, o 25 de Abril, em breve, portanto, em que todas as associações praticamente participam e fazemos uma grande festa. Muito obrigado. Nada mais a acrescentar, Sr. Presidente. Obrigada. Nada mais a acrescentar. Dou por então encerrado o período de intervenção do público, agradecendo ao mesmo os vossos contributos. Sendo esta uma reunião extraordinária, não há o período antes da ordem do dia. Passemos então diretamente para o período relativo à ordem do dia, onde temos um ponto único, orçamento e grandes opções do plano para 2024, proposta para aprovação. Dirijo-me ao Executivo, nomeadamente à Sra. Presidente, no sentido de poder fazer uma intervenção relativamente a este ponto. Agradeço a todos a possibilidade de estarmos reunidos nesta Assembleia com este ponto único. Efetivamente, realizámos uma Assembleia Ordinária no dia 19 de dezembro, que não tinha só este ponto, mas naturalmente este é o objetivo. Trabalhámos esta proposta de orçamento da mesma forma que trabalhámos o anterior e que hoje vimos aqui este feedback da Rua da Tradição, com o objetivo de dotar esta freguesia de mais e melhores condições para quem aqui vive. Quem esteve presente e quem pôde assistir à última Assembleia, tivemos aqui um constrangimento e por isso coube a este Executivo solicitar ao Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, uma Assembleia extraordinária, e tentar termos o orçamento para 2024 aprovado. Obrigada. Naturalmente que os esclarecimentos foram prestados na última Assembleia, ainda assim estamos disponíveis para qualquer questão que tenha surgido entretanto. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dirijo-me às forças políticas aqui representadas. Teresa Andrade, por favor. Sim, obrigada. Cumprimento o excelentíssimo Presidente da mesa da nossa Assembleia, excelentíssima Senhora Presidente, excelentíssimos membros também das outras forças políticas representadas, excelentíssimo público presente, excelentíssimos funcionários que dão apoio também hoje à reunião da Junta e excelentíssima equipa que nos permite a transmissão online. Vimos fazer aqui uma pequena declaração antes do nosso voto, também para clarificar o nosso sentido de voto. Azeitão tem ao seu dispor para 2024 um dos maiores orçamentos de sempre, 2.475.669,46 euros. Um orçamento que, bem gerido, permitiria fazer o trabalho transversal e consistente que os azeitonenses precisam e merecem. Mas este orçamento, de acordo com o PS, não vai ao encontro das reais necessidades dos azeitonenses. Assistimos, nos 2 últimos anos, a uma deterioração crescente da manutenção dos espaços públicos, a uma crescente dificuldade em gerir aspectos básicos, a um desinvestimento em áreas fora da proximidade visível da Nacional 10. Assistimos à continuidade de problemas graves, como zonas sem asfaltamento e sem saneamento básico, zonas inundadas e intransitáveis, problemas de recolha de lixo e de monos, deficiente deservagem, falta de limpeza e conservação de muitas infraestruturas da nossa freguesia. Azeitão apresenta um valor de orçamento muito avultado que não vai ao encontro das necessidades sociais e da carência crescente de populações mais desfavorecidas. O orçamento de Azeitão apresenta um investimento substancial em comemorações, monumentos, eventos artísticos e culturais, que são de louvar, obviamente, mas deixa o essencial por fazer. É um orçamento que não contempla o reforço absolutamente prioritário de recursos humanos e, sem mais trabalhadores, como poderemos esperar ter mais respostas e mais trabalho feito. É um orçamento com pouca dinâmica de investimento ao nível do apoio social, também tão necessário. É um orçamento que não vai ao encontro de propostas feitas pela oposição, mesmo quando estas são importantes para os azeitonenses. É um orçamento que não contempla as reais necessidades de qualidade de vida dos nossos fregueses em todas as localidades da nossa freguesia. A gestão do orçamento para Azeitão tem sido fraca e tem tornado Azeitão, de ano para ano, uma localidade menos apelativa para se viver. O essencial, ou seja, limpeza, recolha de lixo, deservagem, asfaltamento, recolha de monos, limpeza, saneamento básico, conservação, não têm sido as prioridades. Ao votar contra o orçamento na última reunião de 19 de dezembro, demos a este Executivo a possibilidade de reformular esta proposta de orçamento e gerir melhor as prioridades da nossa freguesia. Quando o Executivo CDU voltou a marcar uma nova reunião com o objetivo de tentar voltar a aprovar este orçamento neste dia 9 de janeiro, apresentou exatamente o mesmo documento. Não lhe alterou uma linha. Não houve espaço para um diálogo construtivo. Houve apenas silêncio. Por estas razões, não vemos alternativa ao voto contra nesta reunião da Assembleia de Freguesia. Disse. Muito obrigado, Teresa Andrade. Em nome dos eleitos do PSD, faço também aqui uma intervenção. Era a nossa expectativa, e falo em nome dos eleitos do PSD nesta Assembleia, que o Executivo, após a reprovação do Orçamento de 24, se dirigisse às forças políticas representadas nesta Assembleia no intuito de perceberem quais as sugestões que as mesmas eventualmente proporiam para que pudessem viabilizar o Orçamento e grandes opções do Plano para 2024. Tal não aconteceu, situação que lamentamos. Achamos também estranho, embora não censuremos, porque foi essa a opção, que o Executivo apresente rigorosamente o mesmo Orçamento e grandes opções do Plano, sem qualquer alteração, situação que nos leva, como anterior e amplamente referido, que este Orçamento e grandes opções do Plano não representam as prioridades da nossa freguesia, não contribuindo como poderia contribuir para o aumento da qualidade de vida dos fregueses, bem como para o desenvolvimento sustentável desta região. Termino a intervenção. Henrique Gonçalves. Muito boa noite a todos.
Cumprimento os presentes, o público, os colegas da Assembleia, Presidente da Assembleia, Executivo, Presidente da Junta e também um bom ano para todos aqueles que estão a assistir online a esta Assembleia. Dizer que este orçamento foi amplamente debatido na Assembleia anterior. A bancada da CDU congratula este Executivo pelo orçamento que apresentou. De facto, o investimento que é proposto abrange várias áreas da freguesia, não se circunscreve apenas aos centros históricos e aos centros mais urbanos, sendo certo que também os centros das vilas, normalmente, também são património não só daqueles que residem nesse mesmo espaço, mas são património de todos, porque praticamente todos o frequentam. E de maneira que também aí os cuidados terão que ser, obviamente diferentes. Mas quero dizer que os investimentos apontados para a Brejoeira, para Pinhal de Negreiros, para a Aldeia da Piedade, não ficam todos em Vila Nogueira de Azeitão. E, portanto, agora, se me disser que há muito mais coisas para fazer, obviamente que há, e este Executivo está no bom caminho. Também, digamos que o investimento também ele é diversificado passando pelo associativismo, pela cultura, pelo desporto, e, portanto, pensamos que assim tenham condições para o executar e ficaremos certamente com uma freguesia mais preparada. De maneira que, no seguimento da Assembleia anterior, penso que está um orçamento condizente com as necessidades da freguesia. Muito obrigado. Muito obrigado, Henrique Gonçalves. Nuno Calder. Boa noite a todos, boa noite à mesa, ao Executivo, às bancadas, ao público presente e ao público lá em casa. Passamos 2 anos em que vários temas, que ainda agora foram aqui também retratados por parte do público presente, ao qual não tivemos melhorias e, em alguns pontos, até houve agravantes. Principalmente limpeza, a recolha de monos, o asfaltamento, os problemas dos buracos, todos estes temas que têm sido debatidos aqui pelas bancadas ao longo destes 2 anos e ao qual às vezes nunca nos foram atendidos sequer os pedidos que a gente traz de fregueses que nos chegam a nós, e nós somos aqui o porta-voz desses fregueses para trazer os problemas e nada disto é resolvido. Alguns temas foram aqui novamente tocados por alguns fregueses. Não consegui ver, nem consegui uma explicação na última Assembleia sobre o que é que ia haver de relativamente melhorias sobre estes aspectos. Vejo rúbricas a aumentar valores, mas não vejo soluções, projetos, planos, planeamentos, nada. Dentro do orçamento há coisas boas, não posso dizer que não. Há coisas que estou de acordo, outras estou completamente fora, não estou de acordo. Demonstrei essa minha perspectiva na última Assembleia e revi 3 vezes o orçamento, a retificação do orçamento para a reunião de hoje e não consegui encontrar uma sequer vírgula mudada. Eu acho que isto não faz sentido nenhum. Sempre aprendi na minha formação académica, na minha profissão, quando há uma coisa é chumbada eu tenho que retificar. E faz-me um bocadinho confusão estar aqui sentado hoje
exatamente com um orçamento igual ao que foi chumbado na última Assembleia a 19 de dezembro de 2023. Disse. Muito obrigado, Nuno Calder. Dirijo-me ao Executivo, se quer fazer alguma intervenção. Sra. Presidente, por favor. Tendo em conta que as intervenções se tomaram em forma de... Declaração de voto. Obrigada. Declaração de voto, pergunto se me é dada na mesma esta oportunidade. A palavra é sua, Sra. Presidente. A palavra parece-me que é da Assembleia, uma vez que, sendo declaração de voto, não me seria permitido... Ninguém fez declaração de voto. Fizeram, segundo percebi, e falo pelos elementos eleitos do PSD, foi feito um preâmbulo. A declaração de voto faremos depois da votação, Sra. Presidente. Pronto. Posto isto, consideramos que o orçamento que apresentamos hoje é efetivamente o mesmo de dia 19. No dia 19 de dezembro não escutámos nenhuma proposta de alteração. Fizemos um direito de oposição de acordo com o que está legislado. Tivemos pela primeira vez a inclusão neste orçamento de propostas de todas as bancadas. Quem sabe se não são estas as coisas boas. Parece-nos efetivamente, e consideramos neste orçamento, que os eleitos nesta Assembleia têm essa responsabilidade para com aqueles que os escolheram para os representar e, por isso, este orçamento contempla sugestões de todas as forças políticas com assento nesta Assembleia de Freguesia. Claro que se outra força política estivesse aqui, outras opções seriam tomadas. Disso nós não temos qualquer dúvida. O território é dinâmico e permite-nos diferentes olhares sobre o mesmo. E foi isso que nos levou a hoje apresentar a mesma proposta de orçamento, que naturalmente será ou não aprovada nesta noite. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Não havendo mais intervenções, passemos então à votação do ponto único da ordem do dia, o Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2024. Já ia tão lançado. Claro que pode, por favor. Sim, não. Teresa Andrade, por favor. Pronto, só relativamente, só pedir não é só um esclarecimento. O PS apresentou, logo no início também deste mandato, uma série de propostas que contemplavam o orçamento desde 2021 até 2025. Essas propostas foram enviadas formalmente e discutidas formalmente com a Sra. Presidente e com representantes também deste Executivo, e eu posso reenviar-lhe o e-mail também. Portanto, essas propostas voltaram a ser colocadas. Eu posso fazer-lhe o reenvio, não me custa nada. Pronto. Essas propostas voltaram a ser colocadas, não formalmente, porque já tinham sido enviadas por escritas, voltaram a ser colocadas. Foram colocadas outras propostas também ao longo destas reuniões, destes 2 anos, pelos nossos membros de Executivo, também aqui em reunião, que ficaram plasmadas em ata. E, portanto, dizer que não foram feitas propostas, penso que talvez não corresponda. Eu compreendo aquilo que a Sra. Presidente está a dizer, que desta vez não foram feitas chegar no direito à oposição propostas por escrito. Não foram, porque elas também já tinham sido feitas em reuniões, e foram essas propostas que foram faladas. Foram faladas outras que não são essas que nos estamos a referir, nomeadamente os investimentos a nível dos conselhos sociais, de freguesia, de todas as coisas que nós poderíamos fazer mais, mas relativamente a não ter sido envio nenhum formal, foi feito formalmente, não é? Portanto, foi feito por mail, existe prova física, pode ser ir mais ao encontro, ir menos ao encontro, mas existe prova física de que foram feitas chegar e eu tenho-a. Bem, portanto, é só mesmo para clarificar que nós, realmente, enquanto Executivo do PS, fomos fazendo chegar propostas para ser contempladas, não necessariamente logo no primeiro orçamento, ao longo dos orçamentos. Neste orçamento ainda não as vimos contempladas, é só isso, está bem? É só um pequeno esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cabe-nos esclarecer também este Executivo que ainda não estão todas. Poderão estar, poderão não estar, Claro. mas não é possível dizer que não está nenhuma. Ok. Foi isso que eu referi. O que eu disse é que, pela primeira vez, neste orçamento estão incluídas propostas de todas as bancadas com assento nesta Assembleia de Freguesia. Ok. E isto também é algo que nenhuma bancada vai poder dizer que não é verdade. Nós temos, sim, o envio de documentação do direito de oposição de todas as forças políticas. Fazemos-lo todos os anos, à semelhança daquilo que manda a lei. Temos esses documentos, mas é impossível não ser reconhecido no documento, na proposta de orçamento para 2024, que não há propostas de todas as bancadas. Ok. Obrigada. Obrigado, Sra. Presidente. Não havendo mais intervenções prévias à votação, passemos então à votação. Orçamento e grandes opções do plano para 2024, proposta para aprovação. Quem vota a favor? 5 votos a favor. Quem se abstém? Quem vota contra? Foi reprovado por maioria, com 8 votos contra e 5 a favor. 0 abstenções. Dirijo-me às bancadas, perguntando se há alguma declaração de voto. Teresa Andrade, por favor. O objetivo do trabalho das freguesias é ir ao encontro das necessidades das populações e resolver os problemas que os seus fregueses têm mais próximo das suas localidades. O que vemos na nossa freguesia é de que, ano para ano, cobra-se mais do que se devolve aos azeitonenses. Quando não fazemos o essencial, quando não olhamos para todo o território, quando não investimos mais nos recursos humanos, quando não cuidamos mais de quem precisa, quando não conseguimos manter em bom estado o que nos foi legado, então o orçamento não é bom. Para o PS, as necessidades de Azeitão e das pessoas que aqui vivem têm de estar primeiro. Consideramos que neste orçamento não estão e, por isso, votamos novamente contra, disse. Os membros eleitos do PSD querem também fazer uma declaração de voto. Este orçamento e grandes opções do plano não corresponde às necessidades e prioridades dos azeitonenses, tendo os mesmos poucos contributos para o aumento de qualidade de vida da nossa população. Esta opinião, já por várias vezes manifestada, não só em orçamentos anteriores, bem como em sede de direito de oposição, nunca foi acolhida pelo Executivo. Era a nossa expectativa que, após um orçamento reprovado, como anteriormente dito, que o Executivo procurasse, junto às forças políticas aqui representadas, e falamos em nome do PSD, que procurasse sugestões de alteração de algumas rúbricas, obviamente não desvirtuando o orçamento original, e também algumas opções do plano que entendêssemos prioritárias, o que infelizmente não aconteceu. Não podemos, os membros eleitos do PSD, viabilizar a aprovação destes documentos. Estamos inteiramente disponíveis para facultar ao Executivo um documento com as medidas e ações que gostariam de vermos acolhidas em orçamento e grandes opções do plano, as quais achamos prioritárias e decisivas para o desenvolvimento da freguesia e aumento da qualidade de vida dos nossos fregueses, como ações a nível da ação social, da mobilidade, construção e requalificação de infraestruturas, nomeadamente desportivas, muito carentes na nossa freguesia. Assim, proporemos ao Executivo, convoco uma reunião para o efeito, no sentido de futuramente podermos viabilizar um orçamento e contribuir para melhores opções na gestão desta freguesia. E disse. Mais nenhuma declaração de voto? O Chega fará a sua declaração de voto por escrito. Muito bem. Dirijo então ao e-mail da Assembleia, Nuno Calder, está bem? Para ser posto em ata. Está bem? Henrique Gonçalves.
Ora, mais uma vez, boa noite. Ora bem, aquilo que de facto se está a passar aqui, pronto, não podemos deixar de dizer que é democracia. Claro, estamos aqui representados e fomos eleitos pela população. De qualquer das maneiras, a força política vencedora no último ato eleitoral foi a CDU e claramente que isto pressupõe, digamos, um obstáculo fortíssimo para que o Executivo da Junta possa desenvolver o seu trabalho não em prol da CDU, mas em prol da população. É um constrangimento ter que fazer uma gestão por 12 avos. Ou então, digamos, uma coisa é haver o direito da oposição e a participação da oposição na construção do orçamento, outra coisa é ditar aquilo que o Executivo da Junta tem que fazer. Portanto, nesse caso, estamos aqui um pouco a inverter os papéis. Digamos que a Assembleia passa a ser o Executivo e o Executivo passa a ser a Assembleia. Eu peço que compreendam as minhas palavras, não estou aqui a dizer que não votaram em consciência, que não votaram em liberdade, mas é um obstáculo gravíssimo para Azeitão. E, salvo erro, na história do poder local democrático, salvo erro, é a segunda vez que um orçamento é reprovado numa Assembleia de Freguesia. E volto a dizer que este orçamento, tendo em conta as competências próprias da Junta de Freguesia, porque foram aqui enunciados alguns temas e algumas áreas que não são competências da Junta. É evidente que todos nós gostaríamos que aqui fosse o paraíso, mas Portugal não é o paraíso. A Almada não é o paraíso, Lisboa não é o paraíso e em todos os sítios há obra para fazer. E há coisas que são mal feitas, há coisas que são menos bem feitas e a maior parte das coisas até são bem feitas. E aqui também. Agora, colocarem-se nesta situação do bota abaixo, eu acho que é, para os azeitonenses, digamos, eu acho que, digamos que é uma rasteira das grandes. Não faz sentido. Se disséssemos, não apoia o movimento associativo, não investe na calçada, não investe nos parques infantis, compra viagens para ir para a Índia ou para Paris, ou seja lá para onde, compreendemos, vai haver uma coisa, quer dizer, algo se passa de errado. Agora, não estamos perante nenhuma situação destas. Tratam-se de opções. Eu tenho as minhas. Se me dissesse assim, faria exatamente a mesma proposta de orçamento que fez este Executivo, eu dizia, não fazia. Mas não fazia. Como se fosse o Carpelho, se fosse a bancada do PS. É evidente que todos nós temos as nossas particularidades e singularidades e coisas que gostamos mais, outras menos, damos mais valor. Agora, reprovar um orçamento desta qualidade, eu acho que não se faz. Henrique Gonçalves, permita-me que dirija a palavra e que lhe diga que me custa ouvir alguém com a sua experiência, tendo já sido presidente desta junta, ou pelo menos de São Lourenço, antes da agregação com São Simão, que, enfim, e penso ter ouvido bem as suas palavras, que uma Assembleia, com a representatividade que tem da votação do povo, não possa vir discordar de um orçamento com o qual não concorda, passa a redundância. Uma Assembleia monitoriza e fiscaliza os atos de um Executivo, bem como aprova os seus orçamentos e as grandes opções do plano. E não concordou com essa situação. Obviamente que, e falo em nome dos eleitos do PSD, que ninguém vai querer desvirtuar um orçamento feito. Agora, permita que me diga, e terá que aceitar, que temos outras prioridades, que temos outra visão de gestão da freguesia
E não, desculpe A lá. abstenção. Desculpe lá. Mas desculpe lá. Mas está-nos a propor o sentido de voto. Henrique Gonçalves. Passemos à frente. Termino dizendo que os eleitos do PSD votaram em consciência e permita-me a força da expressão, não admitimos qualquer reparo quanto ao nosso sentido de votação, pois o mesmo representa, enfim, a nossa visão da gestão da freguesia, bem como das pessoas que votaram e apostaram no nosso programa eleitoral. Nuno Calder. Bem, nós estamos aqui todos sentados porque representamos quem votou em nós, quem votou no partido, quem votou nas pessoas que se candidataram à presidência da Junta de Freguesia, ao qual no início tínhamos todos programas, cada partido tinha o seu programa. A lógica, a nossa expectativa os programas que tínhamos apresentado era ver alguma coisa refletida também ao longo deste período que está este Executivo a funcionar. Mesmo o programa do Executivo inicial, eu ainda tenho dificuldade em encontrar alguma coisa daquilo que foi prometido versus aquilo que está a ser executado. Portanto, quando nós estamos a fazer uma votação do orçamento, estamos a fazer uma votação do orçamento de forma consciente e sem pressões aqui de ninguém. Não há aqui... E se eu vejo que a minha bancada se vê que a proposta que foi apresentada não corresponde às necessidades básicas da população de Azeitão, por esse motivo nós a chumbamos. Chumbamos dia 19 e foi apresentada exatamente a mesma proposta hoje. Não mudou uma vírgula. Foi alertado aqui por todas as bancadas. Se não houve mudança... Má vontade Obrigado, de quem? Nuno Calder. Senhor Henrique, má vontade de quem? Essa parte não percebi. Má vontade de quem? Peço desculpa. Não vamos trocar bolas. Henrique Gonçalves, não lhe fica bem, permita que me diga, perante uma assembleia, dizer má vontade. Henrique Gonçalves, eu vou-lhe dar a palavra, mas, enfim, eu sei que o comentário foi espontâneo, mas poupe-nos desses à parte só, Henrique. Sim, mas vamos lá ver uma coisa. Eu foi só em relação, não é má vontade da Assembleia no seu todo. Vir dizer aqui que o orçamento não corresponde ou não dá, não vai de encontro às necessidades básicas da população, não é? Quer dizer, então vai de encontro a quê? À ida à Lua? Nós estamos a comprar um foguetão para ir para a Lua? Estamos a investir nas escolas. Estamos a investir... Mas é verdade. Certo. É verdade, quer dizer, as coisas também têm que ser ditas. Às vezes é preciso criar aqui algumas imagens para podermos perceber melhor as coisas. As escolas estão a ser requalificadas. Foram investidos milhares de euros nas escolas. Vão continuar a ser. Na parte dos parques infantis, vão continuar a ser construídos parques infantis. Na parte das obras e dos jardins, vai haver obras em várias áreas da freguesia. Vai haver aquisição de equipamento para poder ser feita uma melhor recolha dos lixos e da limpeza urbana. Isto são as competências da Junta. Nós não temos outra. Eu gostava que também houvesse mais dinheiro do Governo Central, mais competências, para que as coisas pudessem andar mais depressa. Mas não vêm, não há. E digamos, com os recursos que a Junta tem, com o orçamento que apresentou, peço desculpa, dizer que não corresponde às necessidades básicas, quer dizer, então o que é que corresponde? Perante as leis e as competências que as juntas têm. Se tivessem outras, não é? Se tivessem outras, podíamos estar a falar. Não há médicos de família, é culpa da junta. Não há escola secundária, é culpa da junta. Mas não é. Não é? É por isso que eu falei desta maneira. Pronto. E termino.
Muito obrigado. Nuno Calder. Quando eu me refiro a necessidades básicas, ainda agora ouvi fregueses a falar que quando saem da sua propriedade colocam o pé na lama. Ruas com falta de alcatrão. Ruas que continuam com o lixo à porta. Ruas que continuam com as ervas a entrar pelas portas das pessoas. São estas necessidades que eu também, aqui ao longo de 2 anos, andei a bater, a expor problemas. A situação do terreno por trás do Centro de Inspeções foi apresentado aqui o problema na última Assembleia. Vão amanhã porquê? Porque foi aqui falado por um freguês, porque enquanto foi o eleito do Chega a falar, não deram ouvidos. É essa a diferença. É que a gente andamos aqui a tocar há 2 anos nos problemas e não nos ouvem. Eu não venho aqui com ideias minhas, sou o porta-voz de pessoas, de fregueses que moram na freguesia de Azeitão, desde a Aldeia da Piedade, passando por todos. Sou o porta-voz, não de todos, de alguns. E são essas necessidades básicas que eu aqui me refiro, não quero passagens para a Lua. Garicete Vasco. Não quero, prescinde. Palavra. Mais nenhuma declaração de voto, nenhuma intervenção. Maria de Sol Parreira, por favor. Boa noite a todos. Sintam-se cumprimentados na pessoa do Presidente da Assembleia. Eu quero só deixar aqui expresso um sentimento. Tal como a Presidente atual, a doutora Sónia, também a Teresa Andrade, o Nuno Calde e eu própria, Céu Parreira, éramos candidatos a Presidente da Junta. Eu acho que o que está aqui em causa não é só o conteúdo do orçamento, é a forma e a estratégia utilizada para o tornar a apresentar. Nunca teria feito isto, teria feito de maneira diferente, mas como disse o Henrique Gonçalves, somos todos diferentes e com certeza que todos nós fazíamos coisas de maneira diferente. O que está aqui em causa é trabalharmos em conjunto todos, não é uns contra os outros, ou não é sobressaindo porque o poder está do nosso lado. Porque já percebemos que não conseguimos trabalhar sozinhos. E não conseguimos chegar ao lado nenhum sozinhos. Portanto, as propostas, o direito da oposição, o direito, as reuniões que tivemos, deviam ter sido tidas em conta e, neste momento, eu não percebi porque é que esta reunião foi marcada num tão curto espaço de tempo. Possivelmente há coisas para decidir e para fazer e que tínhamos que andar para a frente. Mas tinha que ter tido outra estratégia. Tínhamos que ter sido ouvidos e, mesmo que não fossem fazer tudo o que se tivesse pedido, neste orçamento não está explanado as nossas necessidades ou aquilo que achávamos prioritário. Se calhar está entre linhas, mas não está visível, porque senão isso teria-nos satisfeito e estávamos neste momento todos em consonância. O que eu acho é que temos que aprender a trabalhar de outra forma. Todos. É um conselho. Porque senão não saímos disto. E eu tenho, assim, nos tempos que correm, em que temos guerras, temos doenças, temos os hospitais cheios de doentes pelos cantos, eu estou a perder tempo aqui. Porque vamos andar aqui a toda a hora. E amanhã, às 8 da manhã, tenho que estar a montar um serviço de medicina para uma gripe A que surgiu repentinamente. Não sei. Ou mudamos a nossa estratégia, ou eu baixo os braços. Tenho dito. Muito obrigado, Maria de Céu. Dirijo-me, não havendo mais intervenções das bancadas, nem declarações de voto, dirijo-me ao Executivo, perguntando se querem fazer uma intervenção. Tendo em Sr. conta Presidente. que houve declarações de voto, se me for permitido. Pronto. Não percebi, Sra. Presidente, peço desculpa. Tendo em conta que houve declarações de voto, não me seria permitido, sem a autorização da respectiva Assembleia, a minha intervenção. Por isso, volto a perguntar se me é autorizada esta intervenção. Acabei de lhe dar a palavra, Sra. Obrigada. Presidente. Dirijo-me ao Executivo, na pessoa da Sra. Presidente, no sentido de fazer a intervenção que entenderem
após as declarações de voto. Pronto, naturalmente eu não posso estar de acordo com todas as intervenções que foram aqui feitas. Nós tivemos o direito à oposição, a proposta de orçamento foi enviada e consideramos que houve o tempo necessário para os esclarecimentos que existissem mediante a proposta. Podiam ser diversos. Podiam ser, por exemplo, da transferência de competências da Câmara Municipal na área de educação, no valor que recebem, qual é o propósito para este ano? Não está explanado. Não veio essa questão. Poderia ter sido, nos 70 mil euros de valor de massas asfálticas, quais são as ruas contempladas? Este ano foram a Rua da Silveira, a Travessa da Silveira, o troço entre a Rua do Roseiral e a Rua da Silveira, a Rua das Rosas, o troço entre a Rua do Roseiral e a Rua dos Vitoriosos, a Rua do Roseiral, área de estacionamento, a Rua dos Camponeses, a Rua do Cabo das Tormentas e a Rua do Marinheiro. Podia ter sido perguntar a este Executivo se em 2023 foram estas, quais serão as de 2024? Poderíamos ter discutido este tema. Isto não aconteceu, nem houve um levantamento destas questões que poderiam ter surgido a tempo de esclarecer rúbricas que estão fechadas no orçamento. Ainda assim, percebemos o feedback dado pelas bancadas nesta noite, escutámos cada uma das intervenções e iremos trabalhar e conversar em executivo para voltarmos mais uma vez a esta Assembleia com proposta de orçamento. Acho que hoje não o vou fazer, até porque o cargo que ocupo me exige uma reflexão e uma consideração daquilo que são as palavras que dirijo aos eleitos. Mas é preciso perceber que respostas é que este Executivo não deu às propostas do direito à oposição e se todas elas cabiam na área de competência da Junta de Freguesia. Porque o que vimos aqui, até por intervenção do público, ainda está aqui presente, nós temos troca de e-mails na procura de resolução de problemas desde cedo, na identificação de ruas, que lamentamos também ainda não terem sido possíveis levar a cabo. Aquelas que são possíveis temos trabalhado para as executar, mas naturalmente teremos que voltar a conversar. Não sei se lhe chamaremos direito da oposição novamente, mas temos que rever as propostas apresentadas por as forças políticas nesta Assembleia. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Terminamos então assim o período de ordem do dia. Passemos então à votação de ata em minuta desta presente sessão extraordinária da Assembleia de Freguesia. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovada por unanimidade. Desejo a todos uma boa noite, um bom descanso e está encerrada a presente Assembleia Extraordinária de 9 de janeiro de 2024. Boa noite a todos.